Olá, sejam bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estarei com vocês na aula de hoje. Vejamos nossa aula 9, Objeto de Conhecimento, Funções Sociais dos Movimentos e das Práticas Corporais da Cultura da Juventude Amazonense, Conhecimentos Fisiológicos, Anatômicos, Biomecânicos, Artísticos e Culturais, Detalhamento, Circulação de produções artísticas envolvendo movimentos e práticas corporais que promovam a fruição e o pensamento crítico para a constituição significativa de interesses definidos socialmente pelas juventudes. Aproximação social que promova a vivência saudável das práticas artísticas e corporais no interesse dos anseios individuais e coletivos das juventudes para a contextualização de sentidos. Criação e fruição das linguagens artísticas com ênfase nas práticas corporais, dança e teatro, contextualizando-as em uma perspectiva inter- e transdisciplinar, democrática e de respeito à diversidade. Assim, vamos dar início à aula de hoje. Olá! Vamos então, na aula de hoje, compreender um pouco sobre esse momento do corpo e dessa linguagem. Aqui estamos vendo uma imagem que nos mostra exatamente esse processo. Percebam ali a expressividade corporal. Então, é exatamente através do corpo que buscamos comunicar. E dentro dessa comunicação existem as diversas linguagens. Quando falamos de linguagem, vamos estar falando daquela compreensão das manifestações artísticas. E a partir daí, vamos compreender que existe uma forma de mostrar isso através do corpo, como por exemplo a coreografia. Sim, quando falamos desse corpo que comunica, temos a possibilidade de escrever com o corpo. Vejamos então. Quando falamos desse corpo, vamos perceber que o corpo ele possui uma história. E dentro dessa história, esse corpo passa a nos comunicar aquilo que foi vivenciado. Por isso, esse corpo está a todo momento comunicando. E quando falamos dessa comunicação, vamos lembrar que temos a possibilidade aqui das diversas linguagens, certo? Então, eu tenho a verbal, eu tenho aquela que não é verbal, que seria também a linguagem mista ou visual. Dentro dessa possibilidade, vamos ver então que a linguagem mista, ela vai trazer a mistura, né? Aqui, ao mesmo tempo, temos essa linguagem não verbal. E quando falamos dessa possibilidade de linguagem, vamos estar falando da exploração de manifestações artísticas. Quando falamos dessa comunicação, nem sempre vai ser exatamente da forma que você imagina. Para você, de repente, essa comunicação pode estar sendo efetiva. Ótimo! Uma comunicação positiva em que você acredita que está passando a mensagem. Porém, dependendo da forma que você manifesta essa comunicação, você vai ter a possibilidade, talvez até dessa mensagem não chegar da forma que você imagina, uma mensagem completa. E quando falamos dessa linguagem, dessa comunicação, vamos explorar hoje principalmente a questão corporal. Então, quando falamos dessa exploração do corpo, vamos ver que ao longo da história, esse corpo ele já passa por várias coisas. E, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de entender que esse corpo, percebam que aqui ele está com um C maiúsculo. Ou seja, eu estou trazendo o corpo dentro da sua integralidade, entendendo esse corpo de uma forma holística.
A partir dessa compreensão, vamos fugir daquele conceito dual do corpo, sem distinguir corpo e mente. Vamos estar vendo as 3 esferas, ou seja, o corpo enquanto uma unidade. Um pouquinho complicado? Vamos tentar trazer isso exatamente para a dança. Quando falamos da dança, por exemplo, vamos estar falando ali da possibilidade de usar esse corpo para escrever. E isso chamamos de coreografia. Quando falamos coreo, estamos trazendo o corpo, certo? Então, quando falamos da grafia, lembra lá de língua portuguesa? Sim, é a escrita com esse corpo. Então, quer dizer que quando eu estou dançando, eu estou escrevendo com o meu corpo e trazendo uma mensagem. Assim, eu uso que linguagem, que tipo de forma de verbalizar com o meu corpo? Essa linguagem não verbal. Sim, dessa forma vamos perceber que esse corpo, ele passa a ser um corpo que ele não é apenas algo meramente como podemos visualizar de forma midiática, seguindo um estereótipo, mas ele traz consigo toda uma bagagem. E dentro dessa bagagem do corpo, podemos dizer que a todo momento estamos construindo a nossa história. E essa história, ela fica marcada, seja numa cicatriz, seja no corte de cabelo, seja no detalhe do seu corpo. Cada parte, cada sinal vai trazer ali uma história. E podemos dizer, como o Penteado nos apresenta, que o pensamento, ele traz essa questão da comunicação humana a partir de estímulos internos e externos, que passa a trazer essa forma de expressar. Então, lembra que vimos anteriormente, não tenho como dissociar, é junto. Percebe aí na imagem? O homenzinho está juntando o coração e a mente, porque nós estamos sim trazendo aquilo que está no nosso íntimo, deixando isso transcender. E a partir desse processo, eu trago à tona de uma forma artística aquilo que eu penso, o meu comportamento, e sendo assim, uma forma de expressar tudo aquilo também que eu trago como resposta para todos os estímulos ao meu redor. Então, a comunicação, ela é essa linguagem que ela é essencial, de extrema necessidade, porque nós somos seres que necessitamos interagir. Assim, temos esses movimentos constantes que fazem esse processo de linguagem, sendo portadores de vários significados. Vamos ver, por exemplo, quando falamos da dança, do teatro, das manifestações corporais, que passa para além disso. Lembra que falamos dessa questão histórica? Então, vamos ver como, segundo mostra a Shaw, que os homens começaram a dançar muito antes de qualquer outra arte. Tal procedimento caracterizava a maneira primitiva de forma de expressão humana em função da necessidade de comunicação. Sim, dançar é uma arte que ensina e codifica, assim como também se condiciona e ao mesmo tempo liberta, conforme o entendimento desta e as criações que surgem a partir de pensar reflexivo e crítico do homem, ser humano que está em constante mudança, sempre construindo e desconstruindo algo. Dessa forma, pode-se considerar o movimento como toda ação realizada pelo homem. Então, vamos ver que isso passa a ser de forma consciente e inconsciente, podendo ser sinuoso, forte, ondulado, reto, dentro desses atos diários. Vamos ver, por exemplo, Laban, que nos apresenta a dança dentro dos seus movimentos do cotidiano, trazendo a compreensão de que aquilo que acontece no meu dia a dia, eu posso levar para a cena. Claro, de uma forma codificada, mas eu pego aquele meu ato diário e eu coloco como uma ação ou como uma manifestação artística. Como, por exemplo, lavar louça, varrer uma casa ou até mesmo andar na rua.
Sim, quando falamos dessa manifestação, não é pensar em uma perfeição, é sim uma criação. Então, quando falamos dessa criação ou das execuções de dança, não é pensar em algo perfeito, sensacional. Não. A finalidade vai ser para além disso. É trazer o quê? A questão da expressividade. E quando falamos dessa arte ou dessas possibilidades corporais em âmbito educacional, ou seja, o que estamos fazendo aqui é exatamente entender que esse movimento ele vai para além daquela compreensão artística. Ele é um benefício diário. Estamos a todo momento dançando. A um passo que você dá, você está dançando. Ao fechar os olhos, abrir os olhos é uma movimentação. E esses benefícios dessas atividades, elas também são atividades criativas. Lembra da criatividade? Que ela já nasce conosco e nós vamos desenvolvendo isso a partir dos estímulos? Sim, do movimento que exerce sobre o aluno. É dessa forma que Marques apresenta para nós que a dança na escola não deve priorizar a execução de movimentos corretos e perfeitos dentro de um padrão técnico imposto, gerando a competitividade entre os alunos. Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de expressão e comunicação do aluno, objetivando, tornando-o um cidadão crítico, participativo e responsável, capaz de expressar-se em variadas linguagens, desenvolvendo a autoexpressão e aprendendo a pensar em termos de movimento. Sim, é dessa forma que pensar na influência da linguagem corporal na comunicação requer levantar questões a respeito das relações interculturais, identitárias, comunicacionais, levando em consideração a sua bagagem histórica, pois a compreensão e sua execução ocorrem no cotidiano a partir de movimento corporal. É a partir desse olhar que o corpo ele vem contando uma história desde os primórdios. Sim, falamos desse corpo e pode parecer ainda um pouco confuso entender que parte desse contexto histórico. Ao longo do tempo, esse corpo que falamos hoje de forma aberta e sobre o corpo e com o corpo, estamos a todo momento mostrando, nem sempre foi tão natural e tão realmente livre de se falar sobre isso. Pois, quando falamos desse contexto histórico, por exemplo, vamos perceber que antigamente esse corpo ele era visto como algo que tinha que seguir, além de um estereótipo, era como se fosse algo que precisava ser dominado, como posse. Temos, por exemplo, a questão do comércio dos monstros. Quando falamos desse círculo dos horrores, por exemplo, em Paris. Temos filmes, hoje, musicais que mostram isso. Tem até um musical que eu super recomendo para vocês, que nos leva também a essa reflexão, como, por exemplo, o Fantasma da Ópera. Traz esse olhar. Então, o corpo que não segue um padrão, seja qualquer pequena deformidade, ele era o que? Extinto da sociedade, ficava à margem, porque ou poderia não ser contribuição com aquela sociedade, poderia até atrapalhar a sociedade. Alguns ficavam tão à margem que nem eram considerados cidadãos. Então, essa questão do poder do corpo sobre o poder do corpo do outro, como se fosse um objeto. E quantos de nós, muitas das vezes, não só os outros falam, mas nós passamos a olhar dessa forma também, em virtude desses padrões que são impostos, que vêm sendo mostrados ao longo da história. Sim, mas uma das coisas que na nossa atualidade muito nos influencia é a questão da imposição midiática. Antes, tínhamos como se fossem pessoas que colocavam corpos como objeto. Hoje, muitas das vezes ocorre uma questão psicológica dentro desses padrões que são mostrados
no nosso contexto da tecnologia de forma midiática. E isso vai fazendo com que passemos a nós mesmos nos criticarmos e a refletir: será que eu me encaixo? Será que vale a pena? Será que estou dentro desse padrão? Seja de forma consciente ou inconsciente, o nosso cérebro está captando aquilo e o nosso corpo absorvendo todas essas informações. E vai sendo construído, talvez, por uma personalidade que chega a um ponto que você se olha no espelho e se pergunta: será que sou eu? Será que é meu corpo? Então, entender que tudo isso é o que nos foi ensinado ao longo da história, que tudo isso também foi uma forma de disciplinar. E isso vem desde onde? Da infância. Quando somos criança, apenas reproduzimos aquilo que nos é ensinado. Dessa forma, você vai crescendo, construindo a partir daquilo que lhe é ensinado. E chega a um ponto em que talvez você nem perceba que aquilo não é você. Aquilo é que talvez alguém lhe impôs. Talvez o que os seus pais quiseram que você fosse. Talvez o que um dia você apenas tinha medo. Então, é dentro disso que vamos entender esse processo de construção e desconstrução. Muito bem. Quando falamos dessa construção diária da nossa identidade, vamos perceber que estamos sendo montados como se fossem tijolinhos por tijolinhos. Sim, cada pedaço seu não é só seu. É uma parte daquilo que te foi ensinado, mas ao mesmo tempo você vai precisando se desmontar, vai precisando tirar aquelas camadas, se desfazer talvez de alguns pesos e entendendo que para poder entrar uma nova bagagem é preciso às vezes deixar uma mochila para trás. Você só consegue se recarregar, só consegue passar a escrever uma nova história se você também entende que é necessário desconstruir tudo aquilo que um dia foi construído. Não quer dizer que é esquecer ou desvalorizar tudo aquilo que lhe foi ensinado, mas refletir, entendendo que certos padrões lhe são impostos, não talvez por maldade, mas sim porque, assim como falamos da cultura que é construída e passada e transmitida, os hábitos e costumes de geração em geração, nós também somos formados por tudo que vem antes de nós. E é a partir dessa compreensão do corpo que vamos entender que é com o corpo que expressamos e é a partir do corpo que conhecemos o mundo ao nosso redor. Então, é a partir desse conhecimento interno que eu consigo expressar e compreender que é necessário a todo momento estar nessa mudança de construção e desconstrução, ou até mesmo como chamamos de acomodação. Porque se ficamos somente aqui, ficamos numa zona de conforto. É necessário cair para poder se reerguer e se reconstruir. Assim vamos estar conhecendo o mundo também pelo corpo. Vamos ver algumas armadilhas, que parte dessa compreensão do corpo. Falar dessas armadilhas é também olhar para si. Então, trago aqui uma fala de Le Breton, ou melhor, uma reflexão. Afinal, quando falamos do nosso principal objeto existencial, precisamos refletir o nosso ser, o nosso existir, certo? Então, ele começa falando assim: cuidado para não cair nas armadilhas de compreensão de corpo. Pensemos então, seria dar carne ao homem ou dar um corpo ao homem? Você já parou para pensar no que realmente você é? Ou entendendo que esse corpo, ele vai para além de uma questão estética ou da carne? Sim, o corpo, ele passa a ser muito mais. Por exemplo, quando falamos dessa compreensão do homem, vamos entender que o corpo é o mesmo que o homem.
Não tem como dissociar. Porém, na visão atual, as pessoas perderam essa compreensão. E parece que hoje se compreende que o corpo e a alma são coisas distintas, mas nós já vimos que não é. Ele está como uma unidade, é algo só. E pensar dessa forma é começar a entender que eu posso usar esse corpo não só para algo de forma estética, não só para algo que eu posso estar trazendo essa reprodução de padrões, mas sim refletindo a minha própria realidade e compreendendo o mundo ao meu redor. Quando falamos disso, vamos entender que o corpo ele é similar a um campo de força. Imagina como se fossem aquelas ondas que vão se expandindo ao seu redor. Sim, essa força em ressonância com os processos de que vai cercando a gente. Então, é como se estivéssemos dentro de uma cápsula e essa cápsula, ela não é estática, ela vai reverberando. Idem como se fossem as ondas sonoras. Você ouve uma música e você percebe que ela passa a reverberar em você. Quando ela reverbera em você, ela te traz o que? Uma emoção, um sentimento, uma sensação, talvez até uma memória. Aquela música que talvez te traga uma lembrança gostosa lá da tua infância. Sim. Isso é entender que estamos a todo momento cercados desse processo de construção. Então, tudo é interligado. Nós precisamos do outro para nos desenvolver, tendo consciência que isso não é posse, isso é uma troca, é uma relação. E a partir daí, entendendo que isso é um processo cíclico. Sendo cíclico, nós somos uma unidade que estamos o quê? Expandindo a todo momento. Pensando dessa forma, é necessário entender que tudo que está ao nosso redor nós passamos a reter de informação. E fica onde? Lá no nosso subconsciente. E seja de forma consciente ou inconsciente, você vai usar isso para se comunicar depois. Por isso, é necessário que passemos a refletir e a filtrar algumas coisas. Lembra quando falamos da imposição de padrões da questão midiática? Isso está no nosso dia a dia. Muito bonito, talvez, olhar a realidade de uma pessoa que está colocando a sua vida numa rede social perfeita. Mas será que é sempre assim? Porém, acaba acontecendo um espelhamento. Sim, você só enxerga no outro aquilo que tem em você. E isso é o nosso processo de construção. E essa construção que estamos falando aqui é dessa construção corporal. E lembrando que esse corpo que estamos falando não é apenas o corpo carne, mas sim esse corpo homem. Ou seja, essa construção humana que nos faz realizar manifestações artísticas, que nos leva a comunicar. Vejamos então que eu passo a lembrar a partir do momento que eu também retenho essas informações e comunico. Lembra como eu falei ainda agora? Tudo que está ao seu redor passa a te trazer informação. E essa informação, ela fica onde? Dentro da sua memória corporal. Quando falamos dessa memória corporal, não vou falar apenas do músculo, mas sim como uma forma de comunicação corpórea que é comum a todos nós. Por exemplo, estou aqui dando aula agora a vocês e tem um intérprete de Libras. Nós estamos nessa troca e ocorre uma comunicação corpórea também. Sim, quantos sinais nós da comunidade ouvinte usamos também e vice-versa, né? Isso nos é comum. Sim, essas experiências corporais
são as relações e tudo o que vai se manifestando ao nosso redor. Passamos dessa forma a entender que, seja por expressão ou manifestação, estamos a todo momento trazendo os estímulos que nos chegam. E, claro, é necessário ressignificar. Nem sempre aquilo que vai chegar até você vai poder ser reproduzido da mesma forma. E só vai fazer sentido a partir do momento em que você coloca uma importância para aquilo. Relembrando que existe o quê? O processo de observação, que te leva a uma sensação e essa sensação te leva a uma ação. Pois tudo isso parte de estímulos internos e externos. Esses estímulos também nos levam a esse processo de comunicação, que não se diferencia do processo de comportamento, onde se tem uma resposta para determinado estímulo. E isso tudo são movimentos constantes. Então, quando falamos desses movimentos, estamos falando dessa linguagem, que são várias possibilidades de significado. Vejamos um pouco como esse processo ocorre. A partir de uma consciência, algo que me chega, eu possuo uma ação, um ato que ele tem uma intenção. Sim, é intencional. Não é igual ao do Chaves. Pois sem querer querendo, no fundo você queria, porque aquilo está dentro de você, faz parte da sua essência. Quando falamos que faz parte da sua essência, você está trazendo as suas manifestações internas. Então, são estímulos que ocorrem trocas. E quando você passa por essa mensagem, automaticamente você vai ressignificando. Um pouquinho complicado? Vamos imaginar como se você estivesse conversando com um colega. E durante essa conversa, vocês têm opiniões diversas. E dentro dessas opiniões, você decide divergir do seu colega, mas você traz um respaldo, porque ocorreu com uma pessoa X e você não concorda com aquilo. Então, você traz um ato e aquilo é intencional e automaticamente parte de uma opinião interna sua. E você está construindo a sua essência. Ou alguns poderiam dizer que isso seria você se moldando a sua personalidade, identidade. Assim, vamos perceber que essas manifestações, elas partem dentro da nossa vertente artística, principalmente nas nossas linguagens corporais, como vimos até agora, a dança e o teatro, por exemplo, que são essas possibilidades de reflexões com o corpo. Quando falamos desse corpo, já vimos as infinitas possibilidades de reflexão e manifestação dessas. Lembrando que todas essas são partes que são para além daquilo que é óbvio. Então, tem um subconsciente que te leva a uma ação motora e tem sim uma questão de aprendizado diário. As várias inteligências vão sendo desenvolvidas com as artes também. Assim, vamos tendo a evolução do nosso ser e a expressividade, que é uma necessidade. Claro que tudo isso parte dessa interação. E é essa interação que é necessariamente pela nossa comunicação. Essa comunicação que vai não apenas verbalizar, mas pode ser essa escrita corporal. Lembra? Com essa coreografia no seu cotidiano. Sim, a todo momento, seja em pequenos atos diários, você está escrevendo uma parte da sua história. Então, você está escrevendo com o seu corpo. Você está criando uma coreografia no seu dia a dia. E dessa forma, nós vamos entendendo que tudo isso faz parte da construção do nosso ser. Nada é certo ou errado, mas sim uma experiência corporal. Chegamos ao final da nossa aula de hoje.